Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você já reparou que a maioria dos representantes comerciais que visitam um salão de beleza são homens? Ou se não, todos? Se eu perguntar para você agora, me fala 2 salões reconhecidos na sua cidade, por acaso os 2 são de homens? E se eu falar em nível Brasil, por exemplo, os cabeleireiros mais renomados, os que são convidados para emissoras de TV, por acaso também são homens? Não, não é por acaso. E aqui eu posso te explicar isso, beleza? Roda a vinheta. Fala, madrinhas da beleza, eu sou Edu Moreira, coach de desenvolvimento empreendedor, criador da metodologia SN9, especialista em vendas e negociação e 15 anos de experiência nessa área da beleza. Eu sei que esse vídeo agora pode causar um certo tumulto ou então uma certa indignação. Algumas vão achar que não, o que ele está falando é bobeira. Aqui na minha cidade, quem domina é a fulana, é a cabeleireira X, enfim. Outros talvez concordem, mas é uma questão de analisar o mercado. Eu estou há 15 anos estudando isso. Tudo que eu vou falar e vou passar para vocês foi baseado em 15 anos de experiência na área da beleza e principalmente 4 desses 15 anos eu me dediquei a observar o comportamento e o temperamento de profissionais bem-sucedidos e profissionais que não conseguiram sucesso nessa área. Na verdade, tudo isso é uma questão de comportamento e de inteligência emocional. E eu estou falando isso porque eu também conheci mulheres dessa área muito bem-sucedida, com uma rede de salão de beleza, que por coincidência também tem os mesmos comportamentos e atitudes dos homens bem-sucedidos dessa área. Vou dar outro exemplo, representante comercial, pode ver que a maioria são homens. E não são porque eles são os melhores, eu conheço outros segmentos também, que a maioria predominante de vendedor são mulheres. Mas nessa área, por que são homens? Porque são detalhes. E a indústria do cosmético percebeu isso, os distribuidores de cosmético para salão percebeu isso. Eu, inclusive, já contratei profissionais mulheres vendedoras para trabalhar na minha empresa. E olha só, não deu certo. Não porque elas eram péssimas vendedoras ou porque elas não vendiam, não atingiam metas. Simplesmente porque elas não tinham emocional para saber lidar com certo tipo de comportamento do profissional da área da beleza ou por situações que acontecem na área da beleza. E olha só que coisa, eu tenho uma grande amiga que ela é distribuidora de cosmético para salão de beleza e já trabalha nisso há muitos anos. E é tão engraçado porque ela trabalha o dia inteiro, de sol a sol, visita salão de beleza, mas o comportamento dela é totalmente diferente quando ela está em horário de serviço. A única função dela é vender e instruir esse cliente a usar o seu produto e se puder dar algumas dicas, enfim. Mas ela não mistura as coisas. E é engraçado que ela tem um comportamento de alguns vendedores que eu já tive na minha empresa. Fica aqui comigo, eu tenho uma dica para te passar que a partir de hoje vai fazer você mudar o seu comportamento perante os seus clientes e fornecedores, gerando mais autoridade para eles, tá? Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve nesse canal, acompanhe meus vídeos, compartilha com pessoas que você sabe que precisa ouvir esse tipo de assunto que eu estou abordando agora, tá? O seu like, a sua inscrição vai ser muito útil, vai me deixar mais motivado para conseguir criar mais vídeos e poder ajudar o máximo de profissionais possíveis nessa área tão linda e tão lucrativa. Olha só, eu vou contar para vocês uma história rapidinho do que já aconteceu em uma das minhas visitas em salões de beleza, para que vocês entendam em relação a comportamento, tanto de vendedor quanto de profissional da área da beleza. Eu sei que algumas de vocês vão escutar essa história e vai falar assim, ah, mas mulher é assim mesmo, é coisa de mulher. E outras vão falar assim, não, eu não sou assim. Mas o que eu quero que vocês entendam e percebam é essa atitude e comportamento em relação a vocês e também em suas clientes. Talvez você não é assim, mas repara se a sua cliente não é. Deixa eu te contar uma coisa, uma vez eu fui visitar um salão de beleza e eu tenho um cronograma, eu sigo um itinerário de visitas. E cheguei nesse salão, abri a porta, né, a cabeleireira estava conversando com uma vendedora de uma marca até muito conhecida na época, tá? A manicure fazendo a unha da cliente dela. Eu sentei e aguardei a minha vez, como é de praxe de todos os vendedores, né? Sei que a vendedora estava conversando com essa cabeleireira, a cabeleireira interagindo com ela, enfim, aí a vendedora se despediu, falou, tudo bem, então eu aguardo você me ligar. Virou as costas, saiu, fechou a porta. Quando ela fechou a porta, a cabeleireira olhou para a manicure e falou assim, você viu o rímel do olho dela empelotado? cara, aquilo foi o start. Aquilo me fez entender algumas coisas. Eu falei, caramba,
A vendedora dando o melhor de si, explicando, falando sobre o ativo, sobre o procedimento, e a cabeleireira olhando o rímel empelotado do olho. Pode parecer bobeira, né? É um detalhe, né? Mas é um detalhe que pode explicar muita coisa. Talvez explique, por exemplo, por que uma profissional da área da beleza dispensou aquela auxiliar, porque a auxiliar estava se destacando mais do que ela entre os clientes. Ou talvez explique o porquê a manicure saiu daquele salão, foi para o concorrente, levou todos os clientes e não para de falar mal daquela cabeleireira. Talvez explique também aquela cliente que vai até o seu salão, falando mal do salão anterior, que a cabeleireira anterior estragou todo o cabelo dela, e aí você, na maior das boas intenções, fala assim, não, mas eu resolvo o seu problema. E aí você vai lá e faz o cabelo dela, porém, sai falando para as pessoas depois, ou para suas clientes, que é normal os outros clientes virem daquele salão e arrumar o cabelo com você. São detalhes. Detalhes que para essa área, quando se trata de mulher, faz muita diferença. E não sei se eu consegui explicar de uma forma muito cautelosa, porque eu não quero que isso aqui pareça uma coisa machista. Eu estou falando para vocês uma coisa que eu vivo e vivi nesses 15 anos de experiência na área da beleza. E eu notei isso, e é uma coisa que eu quero mudar. Por isso que eu criei a metodologia SN9. A ideia é mudar o comportamento ou alguns comportamentos para que esses profissionais que têm essa capacidade, que têm intelecto, que quer trabalhar, que é empreendedor, consigam se destacar também. Mas para isso, precisa deixar algumas coisas de lado. E uma delas é o ego, e eu vou explicar isso nos meus vídeos. Mas eu vou deixar uma dica para você que seja uma reflexão. Na verdade é uma reflexão, eu quero que você reflita sobre o que eu vou falar. Nada vai adiantar esse monte de diploma e certificados que você tem na sua parede. De nada vai adiantar você usar o melhor cosmético do mercado. Nada vai adiantar promoção atrás de promoção se você não tiver inteligência emocional, se você não souber lidar com certas coisas, principalmente da tua área. Então é necessário que você se olhe e olhe os seus clientes por um outro prisma a partir de hoje, tá? O seu salão é sua imagem e semelhança. A sua função é atender, dar resultado e fazer esse cliente voltar. Só! E aqui comigo você vai aprender tudo isso de uma forma simples e talvez com forte impacto emocional, através de toda a vivência e experiência que eu tenho na área da beleza. Sabe por quê? Porque aqui o plano B não existe. Aqui o plano A tem que dar certo. E para fazer isso precisa de técnica e eu estou disposto a te ajudar. Então me segue no Instagram, compartilha esse link com as pessoas que você conhece e até o próximo vídeo. Fui!